noite a todos. Hoje a gente vai receber a peça Tibiquera, do dramaturgo Ronaldo de Castro. O Ronaldo é formado como ator pela Fundação São Caetano em 1988 e tem formação de jornalista pela FMU em 84. Fez cursos para atores profissionais com os diretores Eudósia Afunan, Mariana Emília Muniz, Helena Bastos, Ana Maria Amaral e Inácio Coquet. Atuou no espetáculo Chica da Silva, do CPT, em 83, e trabalhou no antigo TBC. E foi assessor de imprensa do Plínio Marcos, nos anos de 93 e 94. No teatro, ele atuou em 34 espetáculos infantis e 21 adultos, e durante 15 anos desenvolveu trabalhos com teatro empresarial, criando e atuando em espetáculos direcionados. Participou de 2 filmes no cinema e trabalhou na Just TV como apresentador performático no programa Grito de Carnaval. Dos espetáculos adultos que fez, destacam-se Quaru, de Antônio Calado, e Chica da Silva, com direção do Antunes Filhos, e as tragédias gregas Antígone e Édipo Rei de Sófocles. Por 10 anos atuou na Sião das Fontes de Ana Maria Amaral, desde 2001. Trabalhou nas montagens de A Benfazeja, de Zé da Vaca, espetáculo infantil ganhador do Prêmio Shell, e Dicotomias, espetáculo adulto premiado no Festival Internacional de Praga. Como poeta, teve seus poemas publicados no livro Antologia Poética 2000, da editora Cham, e também participou como ator e pesquisador no livro de Ana Maria Amaral, O Ator e seus Duplos, da editora Senac. Hoje, o espetáculo que nós vamos ler, a dramaturgia do Ronaldo, se chama Tibiquera, que é a história de um índio e sua civilização contada em dias atuais por um de seus últimos descendentes. Tibiquera é um índio da tribo Tupinambá, que nasceu fraco, porém tornou-se mais tarde um forte e bravo guerreiro e invejável caçador. Através de sua mãe, aprendeu histórias de lua e estrelas e os mínimos detalhes da natureza. Apesar de ser contra a guerra, o que descobriu mais tarde, ele participou de batalhas para proteger sua tribo dos inimigos guerreiros. Apesar do medo das selvas, as desvendou em grandes caçadas e acabou por descobrir figuras lendárias que nelas habitavam, como Anhangá, o temido espírito mau das florestas, e Curupira, o terrível anão dos olhos de fogo que apavora os índios. Foi através do pajé, grande sábio da aldeia, que Tibiquera descobriu os mistérios dos rios e das matas do Brasil. Com ele aprendeu também um grande segredo para eliminar o medo e, acima de tudo, o de ser eterno. No elenco, a gente vai contar com Fernando Galdino, lendo os personagens Mirabutre, Talismã e Curupira. Comigo, Nanda Nunes, lendo Algamar e Nayá. Com o Sérgio Tales, lendo Indiugum e Pajé. Com Elias Carabolade, lendo Tibiquera enquanto menino, Índio 2. Com a Queca Afonso, lendo a Uiara e Anhangá. E com o Cabré, Jonathan Cabré, lendo Tibiquera enquanto rapaz e adulto. É isso aí. Também nos dias atuais. Isso, e Ronaldo de Castro, nas rubricas. Podemos? Podemos. Tibiquera, ato 1. Abre-se pântano. Aparece uma mata. No centro dela, uma tábua com uma orca em destaque. Ao fundo, uma lua, por trás das árvores, brilhando no céu. As luzes vão se acendendo. Luzes verdes, o verde das matas. Luzes azuis, o azul turvo da noite. E acima do limite das árvores, luzes brancas, o branco brilhoso da lua. E assim, luz a luz, a floresta vai nascendo. É o nascimento do Brasil na história que Tibiquera irá contar. Bem à frente, no lado direito do palco, um foco, destaca um homem, bem trajado.
É um homem da civilização brasileira dos dias atuais de hoje. Seu nome, Tibiquera. Cena 1, tempos atuais. Fico aqui da minha janela, a muitos metros do chão, 40, 50, mais que isso. Estou no arranha-céu da grande São Paulo. Cercado de aparelhos modernos, ligo a TV e vejo o mundo na minha sala. Atendo o telefone e falo com os Estados Unidos, Japão. Aciono o computador e controlo os lucros da minha empresa. Sim, estou no alto de um arranha-céu, mas não posso ver o céu. Há outros prédios em minha volta que me impedem de vê-lo. Eu então me lembro de quando avistávamos o céu cheio de estrelas. Não éramos cercados por grandes paredes, grades, portões. Vivíamos em meio à natureza, no meio da mata, e não usávamos essas roupas quentes. Tínhamos a pele à mostra, e além de tudo isso, a gente viu o céu. Aliás, foi numa noite de céu aberto, lua lustrosa, que um índiozinho nasceu. Quando? Pouco depois de Johannes Gutenberg, na Alemanha, inventar a imprensa, 1439. Bom, ele não sabia disso, estava apenas acabando de nascer, numa noite de lua cheia na taba de uma tribuzinha Tupinambá. Desaparece corpo de Tibiquera civilizado. Cena 2, nasce Tibiquera. Choro forte de criança. Da oca em destaque sai uma índia, o Yara, com o filho recém-nascido, um boneco escurinho e feio. Senta-se no terreiro debaixo do luar e o seu companheiro índio Mirabutre vai até ela e observa a criança. Veja, Mirabutre, é magro e feio. Índio fraco, não presta pra guerra. Toma Tibiquera em seus braços fortes e vai se distanciando. Onde é que tu vais? Entregar índiozinho fraco pro grande rio, não presta pra guerra. Ele sai de cena lentamente cantando uma canção triste. Iaciguaçu, Arocô, Curumim, Paraná. Uíde, Curumim, Apoecatu, Uíde, Curumim, Apoecatá. Nabiari, Aietamã, Acá. Lua cheia, leva o menino pro mar. Adeus, menino. Vá para bem longe, vá para não mais voltar. O Yara permanece sentada com o olhar triste fixo no céu. Ouve-se o barulho das águas agitadas. O barulho cresce e depois para. Mirabutre retorna com Tibiquera entre seus braços. Não destes um índiozinho de presente pro grande rio? Acho que ele iria gostar desse milho torrado. Apontando para Tibiquera. Não tive coragem. Cena 3. Um índiozinho medroso e calado. A cena escurece. Amanhece o dia. Mas já se passaram alguns anos. Na porta da oca de Mirabutre aparece um índiozinho medroso que coloca a cabeça para fora para observar se não há perigo. É o Tibiquera menino que usa colares, braceletes e tangue indígena. Deve parecer magro, fraco e barrigudinho. Mãe, olha como o dia tá bonito. O Yara saindo da oca e apanhando pedaços de lenha. Assim, vá até córrego buscar água, enquanto faço o teu chá. No córrego? Não, no córrego eu não vou não. Ontem eu olhei no fundo dele e vi um peixe feio dentro da água com uma peninha na cabeça. Não, noite negra. Assim ela o chama. O que tu vistes na água foi a tua imagem refletida. Quer dizer então que a gente pode se ver na água? Mãe, como é que a gente pode estar ao mesmo tempo fora do córrego e no fundo dele? Na verdade, tu não estás. É que Deus Tupã é tão generoso que nos dá de presente a capacidade de nos enxergarmos no espelho d'água. Mas a gente não fica lá dentro. Só nossa alma que atravessa a água para que possamos nos ver. Entendestes? Mais ou menos. Tibiquera vai saindo para o córrego quando surge Mirabutre acompanhado de um velho alto, meio desdentado. É o pajé da tribo. Olha, pajé, esse é meu filho, Noite Negra. Oh, mas já é um meninão? Por que é que eu nunca vi esse menino antes? Ele vive se escondendo, pajé. Tem medo até da própria sombra. Quer chá, pajé? Quero sim, Yara.
pajé continua observando Tipicuera. A Índia Oiana chega com punhas de chá e entrega aos dois índios. Vai apanhar a sua e volta para perto deles. O Venha pajé cá, chamando menino. Tipicuera com um gesto. Venha cá, menino. Venha. Tipicuera tenta se esquivar, mas vergonhosamente, com o dedo na boca, barriga estufada, vai se juntando ao grupo mais e mais. O pajé se coloca em sua frente e o observa. De repente começa a rir. Tipicuera. Todos se olham e Tipicuera fica mais embaraçado ainda. Note-se que o nome Tipicuera está sendo pronunciado pela primeira vez. Até então, os personagens da história só o chamavam de menino, índiozinho e noite negra. O pajé se afasta fazendo troça. É um velho engraçado e posador. Mas por que Tipicuera? Não sei. Mas é engraçado. Pois eu sei. Tipicuera significa cemitério. Pois é, eles me deram esse nome porque sou calado e triste. Assim como um cemitério. Tipicuera. Tipicuera. Depois não é que é engraçado mesmo? Tipicuera. Cena 4, Lua e Estrelas. É noite novamente. Ouve-se o batuque dos tambores, o canto e o grito dos índios, demonstrando que estão em guerra. Sentada na frente de sua oca, Oiara conversa com Tipicuera. Olha, Tipicuera, lá no céu, a lua parece uma fogueira branca e as estrelas são os nossos índios dançando ao redor dela. Por que eles estão fazendo tanto barulho, mãe? Estamos dizendo que a guerra vai começar. O pajé reuniu todo o conselho e os guerreiros preparam suas armas. Na tábua só ficarão velhos, mulheres e crianças. Eles estão batucando os tambores. Os tambores soando significa que estão com raiva, Por que eles estão com raiva? porque não gostam da guerra. Mas os tupinambás precisam proteger nossa tribo e nossa floresta dos inimigos que se aproximam e querem nos destruir. Mas eles estão cantando e dançando. Cantam e dançam ao redor da fogueira para evocar o deus Tupã e os deuses da guerra. Os sons do batuque silenciam. Em meio ao silêncio, Tipicuera declara. Ah, eu tô sentindo tanta vontade, uma vontade tão grande de ir pra guerra, proteger os índios da nossa tribo, mãe. Quando eu ficar homem, eu também posso ir pra guerra? Pode sim. Cena 5, o crânio do inimigo. É dia. Vem caminhando lado a lado Tipicuera e Talismã, um índiozinho de outra obra, porém da mesma taba. Eles aparentam ter a mesma faixa de idade. Talismã traz nas mãos uma caveira, crânio de homem. Olha, Tipicuera. Quando os guerreiros da nossa tribo foram para a guerra, voltaram vitoriosos e trouxeram o crânio do chefe inimigo. E tu não tens medo de ficar segurando assim a cabeça de um homem tão perigoso? Não! O espírito dele não está mais nesta cabeça. Quando o índio Chamoara acertou uma flecha envenenada nele, ele morreu. O espírito dele foi embora. Só ficaram os ossos e os dentes dele nesta cabeça. Ele passa o crânio para as mãos de Tipicuera. Tipicuera examina o crânio e se sente atraído pelo mistério que o crânio exibe. É, eu também não tenho medo. Mas eu queria saber se essa cabeça vai durar para sempre. E se o espírito da gente também. Ah, e Tipicuera, do que tu está falando? Nada, Talismã. Esquece. Eu tenho que ir embora. Diz isso puxando o crânio para si. O rei Tipicuera resiste em devolver o crânio. Vai lhe entregar de vez, mas segura o crânio decidido. Deixa eu ficar com ele. Tá bom, mas depois tu me devolves. Talismã vai embora e Tipicuera corre para o canto e se esquece de tudo. Fica com o olhar fixo no crânio, tentando descobrir os seus mistérios. Um foco de luz colorida ilumina o crânio. Somente o crânio. Apaga-se de repente. Cena 6. A dança da guerra. Luzes de fogo se acendem. Dando continuidade aos pensamentos de Tipicuera, ouve-se o som forte dos tambores e os índios dançam a dança da guerra. Ato 2. Cena 7. Lembranças da Primeira Guerra. Tipicuera civilizado narra a continuidade da cena. Os sons de tambores ainda continuam, mas em baixo volume. E os índios, em pano de fundo, prosseguem na dança da guerra.
Muito tempo se passou desde o dia em que Tibiquera observou aquela caveira. Parecia que à medida em que ia olhando fixamente para ela, ia adquirindo toda a coragem que tanto precisava. E com o tempo passando, Tibiquera se tornou Curumiaçu. Na linguagem indígena, isso quer dizer adulto, gente grande. Chegou a época da primeira guerra de Tibiquera. O som dos tambores se eleva, depois suaviza-se. Os tupinambás se enfeitaram de plumas, botaram no pescoço colares feitos com os dentes dos inimigos mortos, armaram-se de arcos, tacapes e lanças. Eu penso nisso como se tivesse acontecido ontem. Era de noite, céu sujo, vazio de lua e de estrelas. Nesse instante, a iluminação destaca mais a escuridão do céu, sem lua e sem estrelas. As fogueiras ardiam debaixo dos potes de cauã. Aí, o maracá começou a chacoalhar. Cena 8, a magia do Cauim. Mirabuto e Uiara conversam à frente de sua oca. Do outro lado, o pajé e os demais índios reuniram-se para planejar os ditames da guerra. Uma fogueira se acendeu ao lado deles e um enorme pote fervia o Cauim, a bebida espirituosa feita com raízes fermentadas que fortaleceria os índios e lhes daria coragem. É a sua primeira vez e ele é tão menino. Não, ele já é Curumiaçu. Não vale mais isso. O índio de nossa tribo sempre foi e continuará sendo guerreiro por uma causa justa. Tibiquera tem agora a oportunidade de se tornar um deles. Mirabuto sai em direção ao grupo de índios guerreiros. Uiara fica observando a excitação dos índios em torno da fogueira. Parecem agitados e o pajé conversa baixinho com cada um deles. Ao encontro de Uiara, entra Tibiquera com um tacape na mão. Tibiquera é agora moço e mais corajoso. Ficam frente a frente. Uiara colocando a mão no ombro de Tibiquera. Tibiquera, vais para a guerra. Vou, mãe. Teus avós foram valentes. Eu sei, Agora estão morando do outro lado das grandes montanhas. eu sei. Para combater um inimigo, precisarás de muita coragem. E tu serás um grande chefe. Tibiquera levantando o tacape ao peito. Eu não vejo a hora. Mãe, eu estou fervendo como ferve o cauim na fogueira. Segue em direção ao grupo de índios. Uiara entra em sua oca. O grupo de índios preenche a cena. O pajé vai em direção a Tibiquera com uma cuia de cauim. Beba. Ele vira-se para todos os outros índios. O cauim é uma bebida forte. É feita de raízes da nossa mata. A mata que nos protege. Nos dá o que de comer e nos prepara para enfrentar o inimigo. É da terra que recebemos a força que vem para os nossos braços. Assim como vem do céu a claridade que ilumina as nossas mentes. Se nossas matas se sentem ameaçadas, temos o dever de protegê-las. Os goitacazes traiçoeiros comeram a carne dos nossos antepassados. Vingança! Vingança! É o momento de vingar os nossos índios cujas almas estão no luar. E é chegado o momento dos tupinambás defenderem nossa selva, nossa taba, nossa gente. Guerra! Guerra! Começa o som dos tambores. Os índios enchem suas cuias de cauim e comemoram entre si bebendo. Começam a dançar ao som frenético dos tambores. Tibiquera, pela primeira vez, experimenta a sensação de viver em grupo e repartir um momento coletivo entre os índios. Chama o pai de lado. O Tibiquera oferecendo o seu cauim para o pai. Bebe, pai. O meu cauim parece ser a bebida mais poderosa do mundo. Mas eu já tenho o meu cauim. Mas bebe o meu. É o melhor que o de todos. Mirabutre, para não contrariar o filho, troca de cuia com ele e bebe o seu cauim. É? A primeira vez é sempre melhor. Pai, quando é que começa a guerra? Fala, pai, que eu já não consigo mais esperar. Tenha calma, Tibiquera. Assim que se aportarem os primeiros raios de sol, a gente parte. Marcharemos de encontro aos goitacazes.
Tibicoera e Mirabutre depositam as suas cuias no canto e juntam-se aos demais índios na dança do fogo. Cena 9, a Primeira Guerra. Silêncio total, tudo vazio. De repente, rompendo a calmaria, surge zunindo no ar a primeira flecha atirada por um índio. É o início da guerra, que em sequência tem os gritos dos índios guerreiros. Mais uma flecha, e mais outra, e mais outra. As flechas cessam, e de um lado surgem os índios tupinambás, e do outro os índios goitacazes, todos de arco e flechas na mão. Travam uma luta brutal, corpo a corpo, e aos poucos alguns vão desmoronando no chão, até sobrarem apenas os índios vitoriosos, que erguem suas lanças para o céu, soltando gritos de vitória. Luzes se apagam e a calmaria volta. Cena 10, a flauta. Sentado num canto, Tibicoera examina uma flauta de osso humano. Está totalmente isolado. Do outro lado entram dois índios, amigos de Tibicoera, que também voltaram da guerra. Veja o Tibicoera, voltou da guerra e não fala com ninguém. Parece que tem o rei na barriga. Até parece que ele é o único vencedor. E se esquece que até pouco tempo é o índio mais medroso dessa tribo. E não só medroso, era também fraco e desinteressado. Desinteressado ele continua sendo. Vamos até Tibicoera, que continua examinando sua flauta de osso. Ô Tibicoera, daqui a pouco nos reuniremos para pesca. Tu não vens? Tibicoera ainda distraído com sua flauta. Não, Não te interessas pela pesca? Tibicoera ainda distraído. interessa sim. Então te apressa. Daqui a pouco nós iremos. Está bem, podem ir se reunindo que daqui a pouco eu vou. Tibicoera, no entanto, nem se move. Continua compenetrado em sua observação e experimentação com a flauta de osso. O pajé o observa e se aproxima. Bela flauta. Tu a fizeste? Foi? É de osso humano? É o osso de um inimigo guerreiro. Eu mesmo derrotei. Então por que tanta admiração? Dizem que ele era um índio mau. Matava por prazer. Destruía porque queria. E ele queria me derrotar. Agora eu fico pensando... Pensando o quê? O Tibicoera pega a sua flauta e demonstra. Toca algumas notas musicais. Viu só? Ela produz um som muito bonito. Pois é. Como pode um homem mau ter em seu osso um som tão belo? Tibicoera precisa aprender algumas coisas sobre a alma dos homens. Alma? O espírito. A gente tem o corpo que envolve a alma. Esse espírito pode ser tão belo quanto o corpo ou tão feio quanto o corpo. Mas, às vezes, num corpo feio, habita uma bela alma ou num corpo bonito, uma alma horrenda. Isso aconteça com o seu derrotado. Não sei. Eu estou confuso, triste. O fato da guerra me tornar um vitorioso não me alegra de todo. Não sinto que deveria matar este guerreiro inimigo. Devia. Ou era ele, ou seria. Isso é verdade. Sabe, pajé, eu sempre sonhei com a guerra, mas agora eu não gosto mais dela. É muito boa a sensação de ser um vitorioso, mas ao mesmo tempo isso me deixa mais só do que nunca. Vontade de me isolar, e a imagem da guerra não se apaga da minha cabeça. A flecha está sempre lançada no ar e um corpo está sempre caindo na nossa frente. É o preço da vitória, Tibicoera. Em compensação, a tua tribo continua em pé, defendida pelo teu braço forte, quase protetor. Tibicoera se levanta, segurando com cuidado a flauta de osso. Eu vou ver a minha mãe. Mas tu não vais para a pesca? Todos seguem em jangadas? Não, quero estar com a minha mãe. Faz tempo que ela não me conta histórias da lua, histórias sobre os meus avós. Ele se afasta. O pajé fica parado, pensando no que Tibicoera disse, e o seu semblante demonstra que ele concorda com o jovem índio. Vai saindo quando um barulho de tapas e protestos chamam a sua atenção. Tibicoera vem correndo de sua oca e atrás sua mãe xingando-lhe e dando-lhe uma sova com um feixe de palhas. Não, mãe, para com isso.
Ora, era só o que faltava. Ela lhe dá uma pancada com um feixe de balas. Contar histórias. Isso não é pra mim. Tenho que tecer a rede, curar a farinha de mandioca, traçar a peneira e tu me vens com essa de contar histórias. De onde tirastes essas ideias? Mãe, mas e as montanhas, os meus avós, a dança das estrelas em volta ao luar? Toma tua linha, Tibiquera. Tu estás atrasado. Teu pai já foi pra pesca. O Yara entra demonstrando que quem trabalha sabe fazer. Parece que ela perdeu a poesia. É uma pena. Parece que é doida. Mas as histórias que ela me contou, eu não me esqueço nunca. Tá tudo aqui, ó. Só que eu queria mais. Tibiquera, isto que tua mãe falou possui alguma verdade. Tu estás bastante crescido, te empolgaste com a vitória da tua primeira guerra e por isso queres te esconder atrás de histórias e poesias. É que... Pajé, é que... E meu jovem, digo-te que é bastante louvável esse teu dom de descartar o mal e se prender apenas ao que é belo e apaziguador. Eu sei, mas é que... Bom, é que... Só que, Tibiquera, chega um momento em que temos que enfrentar o mal e aí não podemos mais estar agarrados às pernas da mamãe e com as mãos amparadas. É preciso que aprendas a viver em grupo. É preciso que percas de vez o medo. O medo? E quem disse que eu tenho medo? Já fui a uma guerra, enfrentei os inimigos, eu sou forte e corajoso. E quer saber de mais uma coisa? Eu não vou à pesca coisa nenhuma, porque pesca é coisa para os fraquinhos. Eu vou buscar o meu tacape e vou à caça. Entrarei em matagal adentro e caçarei a onça mais feroz. Eu não tenho medo de nada. Com uma rapidez incrível, ele busca o seu tacape e o ergue. Sai de peito estufado. O pajé observa tudo e apenas ri. Cena 11. Ao encontro de Ayangar. Floresta de mata densa, mas com um grande clarão. Frestas de raios solares por entre as árvores. Som de pássaros. Num canto, um esquilo gigante come ferozmente uma raiz. Surge Tibiquera com o seu tacape com ares de cansaço. O esquilo que se assusta com o barulho produzido pela chegada do índio, mas depois olha para ele e continua comendo calmamente sem se afastar. Tibiquera sentando-se num tronco de árvore próximo do animalzinho. Espírito, eu acho que durante essa floresta eu estou caçando também. Caçar cansa. Quando Tibiquera pronuncia as últimas palavras, o esquilo, que até então comia tranquilamente, para abruptamente de comer e o olha de soslaio. O Tibiquera tranquilizando o animal. Não se assuste, eu não vou caçá-lo. O esquilo continua inerte. Só caço onças. O esquilo dá um sorriso aliviado e retoma a refeição. Sabe, eu tenho que caçar uma onça bem grande, de uns 2 metros aproximadamente. De preferência que ela lute comigo e que eu vença no final. Aí a minha mãe, meu pai e o pajé não vão mais falar que eu tenho medo. Nesse instante, um pássaro pia horrendamente e a floresta escurece. Em meio à escuridão, sons de gravetos se quebrando. É alguém que se aproxima. De trás de uma árvore surge uma figura esquisita, mas Tibiquera não vê. O esquilo vê e fica com os olhos arregalados e o pelo arrepiado. Fica paralisado de medo. A figura que surge de trás da árvore é Ayangar, o espírito mau da floresta. Tibiquera! Ayangar fala meio cantado e prolongado. Tibiquera não responde, mas deixa perceber que sente um calafrio, um enorme medo. Tibiquera! O Tibiquera virando-se para Ayangar e ficando frente a frente com ele. Passa fora! Ele diz isso depois de reunir muita coragem. Ayangar então demonstra suas habilidades. Tem os olhos de fogo iluminando a mata, orelhas humanas um pouco avantajadas, corpo com pelos pretos e um enorme rabo, além de 2 chifres galinhos. Ayangar fica num pé só, dança com habilidade e dá cambalhotas no ar.
Sua barbicha de bode balança o tempo todo. Por fim, Anhangá rodopia feito louco, soltando urros agudos, misturados à sua frenética gargalhada. Ninguém pode comigo. Ninguém me vence. Nem Tupã. Ele diz pulando num pé só. Às vezes muda de pé. O Deus Tupã pode. O pajé da aldeia pode. Eu posso. O Anhangá, dando mais uma impressionante rodopiada, ri muito. Tibiquera está com medo. Tibiquera é um medroso. Não, eu não tenho medo. Nesse instante, o seu terror é tão grande que ele desmaia. Anhangá desaparece por entre as árvores. O esquilo, que até então estava paralisado, volta a si e desmaia. Cena 12. Uma bela visão. Na tábua, os índios estão em volta de Tibiquera, que está desacordado. Está sob a proteção da índia Algamar, que cuida de sua febre com compressas de água quente. Eu vi. Ele era um bicho estranho. Como ele era? Soltava fogo pela boca? Não, mas soltava fogo pelos olhos. Ele tinha uma barbicha de bode? E o cabelo, como era? Foi o Curupira. Não, foi o Anhangá. Desacreditando, os índios desfazem o aglomerado e se separam de Tibiquera. Só aí que Tibiquera percebe que está nos braços de uma linda índia de olhos grandes e cabelos negros soltos nos ombros. Eu mesmo vi. Eu juro que era Anhangá, o espírito mau da floresta. Ele tinha os olhos de fogo, ele bloqueava no ar, gostava de andar no pessoal e ele ficava... Não te exaltes tanto. A febre já está passando, mas se te agitares muito, terás outros problemas. Mas quem é você? De onde você veio? Por que você está aqui? Sou Algamar, cuidei de ti. Nesse instante, o pajé se aproxima e Algamar vai para sua oca. Pajé, eu vi o Anhangá. Aham. Pajé é horripilante, provoca muito medo e salta no ar. Uhum. Pajé, ele tem um rabo enorme e olhos de fogo. Pajé, quem é ela? Aham. Ela aqui. A indiazinha que cuidou de mim? Ah, é Algamar. Tem quase a tua idade e está sempre andando por aí. E como é que eu nunca vi ela? É que tu vivias a te esconder e agora estás sempre preocupado em mostrar que és corajoso. Não vives em grupo. É, eu vivo me iludindo em histórias de estrelas e luar. Bom, já que tocastes neste assunto e... Bom, eu vou te contar um segredo. Eu sempre gostei de histórias. Puxa, Pajé, é mesmo? É mesmo. Tem até uma história que minha mãe me contava que é muito bonita. É a história de uma índia parecida com esta Algamar. Pajé, por favor, me conta essa história. E se tua mãe e teu pai aparecerem? Quer saber de uma coisa? Eu nem me importo. Se é assim... Cena 13, a lenda da Vitória Régia. Pajé e Tibiquera se sentam num cantinho, quase no proscênio, deixando livre o palco para a nova cena, cujo cenário é o mesmo, pois trata-se de uma antiga tribo indígena. Agora o céu deve ficar bem perceptível, com estrelas e uma linda lua. E como é de tua preferência, esta é a história da lua. Ué, mas não era pra ser a história de uma índia parecida com a Algamar? É a história da Índia e da lua. Começa mais ou menos assim. Era uma vez uma indiazinha chamada Nayá, de uma tribo bem distante da nossa, que vivia sempre escondida em sua oca. Não observava o mundo ao seu redor, não se interessava pelos curumiachus de sua taba e quase não saía durante o dia. Formam-se como pano de fundo um aglomerado de índios que conversam sobre o luar e depois entram em suas obras. Também não saía à noite e por isso nunca percebia as belezas do mundo. Numa noite de muito calor, em que o céu estava límpido e cheio de estrelas, Nayá saiu de sua oca para se refrescar com a brisa da noite. Nayá sai de sua oca e, levando as mãos ao pescoço, refresca-se ao luar.
caminha lentamente sobre o terreiro e acaba descobrindo o luar. E foi aí que a índia Nayá descobriu como é bela a noite, como é clara a lua no céu. Nayá observando a lua no céu. Ó luar, como é possível tanta beleza? Então tu estavas sempre aí no firmamento e eu nunca saí para te ver. Ela deita-se sobre a relva e continua observando. E a índia Nayá passou quase toda a noite lá fora observando o luar. Luz se apaga sobre Nayá e resta apenas o foco no pajé contador de histórias. A lua continua brilhando no céu, mas depois desaparece. Na noite seguinte, Nayá também saiu da oca para visitar o luar, mas não o encontrou. E assim sucessivamente por 6 longos dias. E a Índia ficou tão triste que dava dó. Mas, na 7ª noite, Luz do palco se acende. Nayá está recostada a uma pedra. Está triste, muito triste. De repente, a lua desponta no céu e vai ficando mais bonita do que da sua última aparição. Nayá se abre num amplo sorriso incontido. E aí? O que aconteceu na 7ª noite? aconteceu que a lua despontou no céu mais bela do que nunca e Nayá não se conteve de felicidade. Boa noite, lua cheia. Tu demorastes tanto para aparecer. Como tens a cor bonita. E o teu formato, então? Como sou mais feliz quando apareces no céu. A tribo fica mais bonita quando iluminada com a tua transparência. Me dá vontade de cantar, de dançar. Ela dança ao luar. Mas agora eu tenho que dormir. Eu já estou mais feliz. Amanhã ver-te-ei de novo. Boa noite! Foram sucessivas as noites em que Nayá saía para se encontrar com o luar. Ficou perdidamente apaixonada pelo luar e passou a acreditar que um dia ele viria ao seu encontro e então iria poder tocá-lo. Mas o tempo foi passando e esse dia nunca chegava. Inconformada e só, Nayá suplicou ao deus Tupã que a ajudasse a encontrar de perto o belo luar. Naquela mesma noite, Nayá sentiu muita sede, mas não havia água em sua tribo e ela teve que ir ao rio para buscar. Nayá sai com um pote de barro na cabeça, representando sua caminhada ao rio. Quando se abaixava para encher o pote d'água, Nayá teve uma grande surpresa. Nayá encena o ato de encher o pote. Mais à frente, no fundo das águas, o luar aparecia reluzente, tão claro e belo quanto no céu. Nayá larga o pote e aprecia a bela visagem. Sua expressão é de deslumbre e encantamento. Nayá não teve dúvidas. Caminhou em direção à imagem refletida do luar. Nayá está de costas e caminha para frente como se adentrasse as águas do rio. Mas quando se encaminhou, percebeu que o luar se afastava, tornando-se mais distante. Não! Espera! Não vai embora! Eu pedi ao deus Tupã para que tu ficasses mais próximo de mim e aqui tu estás. Agora deixa que eu me aproxime. Eu quero poder tocar na tua cor prateada. Encaminha-se mais. E quanto mais Nayá se aproximava, mais distante ia ficando o luar. Ah, é assim? Tu queres que eu me sacrifique? Pois te digo, se é preciso ir ao fundo do rio para poder te abraçar, farei isso sem vacilar. Nayá vai entrando no rio e seu corpo vai lentamente desaparecendo. Primeiro a cintura, depois os braços, o pescoço e por fim os cabelos que ficam emaranhados nas águas e depois desaparecem. E aí, pajé, ela conseguiu encontrar o luar? Conseguiu. Nayá não sabia nadar e afogou-se nas águas do rio. Seus pais e toda a tribo nunca mais a encontraram. Nayá estava no fundo do rio, morreu por amor ao luar. O deus Tupã ficou tão enternecido que o sofrimento da jovem índia que a transformou numa linda flor que vive até hoje sobre as águas deste rio e todos a chamam de Vitória Régia.
Uma enorme flor, representando a Vitória Régia, surge das águas do rio e se destaca. É de cor viva e possui beleza extrema. Tibiquera, ainda sob o efeito da emoção que a história lhe provocou. Pajé, essa é uma linda história de amor. Eu não sabia que o Pajé contava histórias tão bem. Levanta-se para ir embora. Tomara que quando a minha mãe perder os dentes como o senhor, ela também aprenda a contar histórias tão bonitas. O Pajé leva as mãos à boca para verificar os seus dentes podres. Fica sem entender que o que Tibiquera quis dizer é que o Pajé é um bom contador de histórias por causa do peso da sua idade. Cena 14, Tibiquera e Algamar. Dois tamborete no meio do terreiro. Algamar conversa com Tibiquera. Índios amigos também conversam em outro canto. É verdade, Tibiquera, que tu já caçaste a tua 7ª onça? Mas meu pai já perdeu a conta de quantas onças ele caçou. Agora estamos falando de ti, das onças que caçaste, das batalhas das quais participaste. Tu te lembras quando o delírio veio a ti por causa de Anhangá? Ninguém acreditou em mim. Tu também não acreditou, não é mesmo? Não, eu acreditei, te juro. Olha, Algamar, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu senti medo, senti muito medo. Não quero voltar nunca mais. Isso é porque Tibiquera não viu ainda o Curupira, outro espírito da floresta tão feio e tão mau quanto Anhangá. Não vi nem quero ver. Mas que isso fique entre nós. Mas não há o que temer. Se já viste Anhangá, não te impressionarás com nenhum outro. O pior é Anhangá. Escuta, é sempre ao entardecer que o Curupira aparece na fronteira entre o rio e a floresta. Os índios da tribo estão se preparando para encontrá-lo ainda hoje. Tu também deves ir. Não é que tenho medo, é que eu não quero. Algamar pegando a mão de Tibiquera e acariciando-lhe o rosto. Mas vá. Tibiquera olhando fixamente para Algamar. Seus olhos são como pérolas ao alvorecer. Algamar também tem os olhos fixos em Tibiquera. Me sinto tão bem quando estou contigo. Eu também fico muito feliz quando estou do teu lado. Eu sinto que nada mais importa. Anhangá, minhas guerras, as onças. Algamar e Tibiquera continuam se observando em silêncio e em determinado momento se abraçam. Tibiquera soltando-se dos braços de Algamar e acariciando-lhe o rosto. Eu vou ao encontro do Curupira. Cena 15, a caminho. Índios vêm conversando e verificando suas armas. E se ele aparecer de repente sem a gente perceber? A gente tem que estar preparado. Dizem que ele aparece e desaparece no piscar de olhos. Eu sei que flechas não atingem ele. Nem flecha, nem arma nenhuma. Vamos, a gente descobre. Esperem, eu também vou com vocês. Olha aí, o Tibiquera também vai. Ah, pois então vamos, que é longe e já está entardecendo. Cena 16, o Curupira. Na mata, os índios estão escondidos entre os arbustos, subdivididos de cada lado. Num canto isolado da floresta, pouco distante, Algamar percebia o canto do Curupira. Caiporá, Matuinu, Quilainô ou Saci são apelidos do Curupira no Tupi-Guarani. Alguns o chamam protetor das matas, dos animais que vivem nela também. Mas o Curupira pode ser bem perigoso no entardecer do dia, ele vem. Quando ele foi amaldiçoado, em anão de cabelo rubro virou. Seus pés tomaram posição contrária, para dar medo aos índios ele voltou. Os índios surgem por trás das árvores e coreografam o refrão do Curupira. E em Gari e Cosacaã, a Curupira e Catuaebô, Tataguaçu e Moedicaã, Caetê, Airaúti, Airecomã, Oibô. O Curupira surge como que num passe de mágica, num espocar de luzes. Índios se escondem. O Curupira tem cabelos cor de fogo, pés retorcidos para trás e tem nas mãos um maracá que sacode de quando em quando. O Curupira canta e dança agitadamente, demonstrando incrível habilidade. Ha!
Eu faço troça, eu faço graça. Faço rir, faço chorar. Faço desordem, faço pirraça. Faço você se arrepiar. Eu viro corvo e mula manca. Me torno fogo que desmancha. Desapareço com um texto. Quem me vê logo se espanta. De uma explosão eu nasci. Da cor do meu cabelo eu gostei. Não troco as matas por nada. Daqui ninguém me tira nem a lei. Caçadores, façam comigo um trato. Me tragam hoje o que comer. Não, mas não pode ter pimenta nem alho, que eu lhes mostro o segredo de vencer. Mas se me enganarem por graça, nenhuma escapatória terão. Lhes chucharei nas matas para sempre e nunca mais daqui sairão. O Curupira então canta ainda o seu refrão. E em Gari, que eu postacarão, para Curupira e Catuaibo, Tataguaçu e Moindicarã, Caetê, Airaúti, Arecomô, Eumão, juntam-se ao Curupira os índios, como que atraídos e hipnotizados pelo seu canto. O Curupira tem esse poder. Os índios e o Curupira cantam e dançam juntos. Curupira é um bicho do mato, o Curupira pode te assustar. Olhos de fogo iluminam a mata, olê, peça exorcismo para te enganar. E em Gari, que é Coçacarã, para Curupira e Catuaibo, Tataguaçu e Moedicarã, Caetê, Airaúti, Airacomã, Orcu. Todos cantam e dançam, tendo à frente o Curupira, que devido às suas feraltices, leveza e desenvoltura, encanta a todos. Cantam o coro indígena por mais 2 vezes. A dança finaliza-se com uma explosão que faz desaparecer o Curupira e encanta os índios. Escuridão súbita. Cena 17. O segredo do pajé. Índios na tapa, conversam e trabalham. Uns fazem postes, outros sacam uma pequena fogueira. Aldamar está sentada num canto, tecendo uma rede. Pajé está em frente à sua oca e chama por Curupira quando o vê passando. Como foi tua experiência na mata? Eu e os índios avistamos o Curupira. E o medo? Acabou? Acabou? Acabou sim. Sei que não. Senta aqui. Olha, Tibiquera, me responde. Qual é o maior bem da vida? A coragem. Só a coragem? A coragem e o... O pajé é corajoso. Mas do que vale isso? Seu braço não pode levantar o tacape. Seus pés não têm mais força para correr. Ele fala isso tragando seu cachimbo e sorri por trás da fumaça. Ah, mas o Senhor é todo-poderoso. Sabe de remédio para todas as dores. Consegue tudo com tuas magias. O pajé sacudindo a cabeça, não acreditando. Ilusão. Pura ilusão. Silencia por alguns segundos e depois volta a falar. O maior bem da vida, Tibiquera, é a mocidade. Um dia Tibiquera fica velho, atirado na oca, tecendo redes. Não pode mais ir para a guerra. O jaguar urra no mato e Tibiquera não tem força para manejar o arco. Tibiquera é mais fraco que mulher. Ele ri com a boca desdentada e Tibiquera estremece. Pajé, Tibiquera não quer ficar velho. Ensina-me uns remédios para vencer o tempo e enganar a morte. O pajé que sabe de tudo. O pajé o observa com os olhos entrefechados. Bate na testa com o dedo indicador. O remédio está aqui dentro, Tibiquera. Não há feitiçaria. O pajé gosta de ti. Ele te ensina. Escuta. O tempo passa, mas a gente finge que não vê. A velhice chega, mas a gente luta contra ela como se ela fosse um guerreiro inimigo. Os homens envelhecem porque querem, e só muito tarde é que compreendi isso. O remédio está aqui. Está no espírito. Está no espírito? Aham. Um espírito alegre e são vence o tempo e vence a morte. Tibiquera morre, mas seu espírito não. O espírito de Tibiquera continua nos filhos de Tibiquera. O filho é a continuidade do pai e teu filho
terá outro filho, e teu neto também terá descendentes, e teu bisneto será bisavô de um homem que continuará o espírito de Tibiquera, e que, portanto, ainda será Tibiquera. O corpo pode ser outro, mas o espírito é o mesmo. Eu compreendo. E eu te digo, rapaz, que isso só será possível se entre pai e filho existir uma amizade, um amor tão grandes, tão cheios de compreensão, que no fim, Tibiquera não sabe mais se ele e o filho são duas pessoas ou uma só. Tibiquera compreende todas as palavras do pajé. Um grande impulso faz com que ele se volte para observar Algamar. Vai até ela e toca em suas mãos. Se olham ternamente. Luz se fecha neles. Cena 18, o último descendente. Aqui acontece uma dança, tendo como centro Algamar, fazendo uma alusão ao casamento indígena, o que permanecerá como um pano de fundo. Na frente, um foco à parte, Tibiquera civilizado retoma em cena conclusiva. Tibiquera aprendeu com facilidade tudo o que o pajé lhe ensinou, e Algamar foi a prova mais concreta de todos os seus ensinamentos. Vieram os filhos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, todos fundidos numa só alma e preservando a grandeza de um índio que nasceu junto com o Brasil. Este país que, por sorte, ainda preserva um pedacinho do coração das matas onde Tibiquera nasceu. Sou eu, o último descendente de Tibiquera, que ainda preserva nessa mesma mata, nessa mesma alma, o mesmo amor, o mesmo medo. Eu sou ainda Tibiquera. Música indígena se eleva. Sentados, os índios observam Algamar, que dança ao centro com graça e leveza. Tibiquera civilizado já desapareceu da cena, mas reaparece e acompanha Algamar em sua dança. Os outros índios também entram na dança. Eles se deslocam-se para o proscênio com batucadas triunfais. É o fim do espetáculo. Nós temos aqui